Querida igreja, paz do Senhor Jesus. Alegria retornar aqui em um culto abençoado como esse, para estar com os nossos irmãos. Meus irmãos, vamos à carta aos Colossenses, capítulo 1, que é o tema. Ele, desde o princípio, como Criador e restaurador da família. É tão rico esse texto que não tem como a gente fugir dele. Eu queria começar aí do verso 9, capítulo 1, a partir do verso 9. A igreja em Colosso, uma igreja boa, igreja próspera, uma igreja visitada pelo apóstolo Paulo com esta carta, também doutrinária, para orientar a igreja quanto à fé, né? Não é uma igreja que recebeu muitas repreensões, mas recebeu muitos alertas. Estava ali exprimida entre Herápolis e Laodiceia, e com certeza recebendo alguma influência da igreja de Laodiceia, uma igreja rica, que nós bem conhecemos, mas que tinha se tornado morna espiritualmente. Uma igreja que desencaminhou na sua comunhão, na sua intimidade com o Cordeiro de Deus, por isso foi severamente repreendida por Cristo, através da revelação do Apocalipse. Mas Colosso, embora estivesse sofrendo algumas influências negativas, que dá para entender que não tinham se desencaminhado totalmente e estavam ainda vigilantes, por isso o apóstolo lhes alerta. Principal influência, ideologias e filosofias, somente as gregas. Já naquele tempo se ensinava outras teorias da criação, distinta da teologia bíblica, já naquele tempo. Hoje nós sofremos, principalmente no mundo ocidental, onde a academia por vezes quer empurrar a goela abaixo alternativas teóricas à criação que não seja as escrituras sagradas. Mas isso não é de hoje. O inimigo das nossas almas já trabalha assim faz muito tempo. E havia já naquela sociedade e naquela igreja algumas pessoas que estavam aceitando essas teorias de que Deus não estava muito envolvido com a criação. A criação era fruto do trabalho de alguns espíritos, de alguns anjos, inclusive alguns até criam que Miguel era o anjo responsável pela criação, não é? E essa igreja estava também sofrendo influência de caminhos esotéricos. Tinha crente lá que gostava de um esoterismo, não é? De um culto mais chegado às plantas, aos astros, essas coisas que a gente pensa que é de hoje, mas não é. Eu vou ao capítulo 1, mas antes eu quero só relembrar, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, no verso 8, diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, igreja em Colosso, com as ideologias, com as filosofias, com as teorias meramente humanas, que não estão embasadas em Cristo. Tinha crente ali que preferia seguir os rudimentos do mundo. A palavra grega aqui para rudimentos do mundo nada mais era do que os 4 elementos que a gente conhece bem: água, fogo, ar e terra. Aí já tinha crente querendo se envolver mais com esses rudimentos do que com o próprio fundamento eterno que era Cristo, justamente por causa dessa influência ideológica grega. É por isso que no capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de dinheiro. Não, cheios de prosperidade,
cheios de honra, de dupla honra, porque uns não querem nem mais honra, só quer dupla. Não. Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus e que esse conhecimento se traduza em sabedoria. Que é sabedoria? Capacidade de tomar decisões certas. E essa inteligência espiritual não era essa expertise, esta perícia acadêmica, mas era evidentemente o discernimento espiritual que só um crente regenerado em Cristo tem, para justamente aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Ah, mas é pós-doutor em Cambridge, em Oxford, em Harvard, e tanta coisa, né? Mas isso não espanta Deus. Deus não fica admirado. E é pós-doutor? Não, porque o fundamento da criação não está num diploma, nem num currículo Lattes, não é isso? Quem dá a última palavra sobre as verdades eternas é o Deus eterno que esta igreja crê e adora. Quem adquire este conhecimento da vontade de Deus e quem adquire esse discernimento espiritual, que não se conquista com 8 períodos numa academia, atinge o verso 10. Passa a andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e esse crescimento só cresce. A gente nunca está formado na senda da aprendizagem divina. Nenhum crente, ele pode estar presente aqui no lançamento da pedra fundamental do primeiro templo da Paraíba, ele pode ter traduzido a primeira Bíblia para o português ou para o nordestinês, ele pode ter fundado o departamento da família, o coral Cântico de Moisés, o conjunto vosso pentecostal, entendeu? Mas ninguém pode dizer que já tem tudo, que já é tudo, que já sabe tudo, porque a aprendizagem espiritual, ela nunca é concluída aqui na terra. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, sempre tem algo para a gente ser aperfeiçoado. Alguém que abre a boca e diz: não, meu filho, é BD, é para você que está começando, né? Eu já aprendi com aquelas lições de Aurigo Bergsten, de toda aquela vanguarda, né, assembleiana. Deixa isso para quem está começando. Esse é o que menos sabe, viu? Esse é o que tem menos conhecimento, porque a gente estuda 4 anos e recebe um diploma para aprender que a gente sabe alguma coisa. Aí faz mais 2 anos para um mestrado, para a gente descobrir que não sabe quase nada. E depois faz mais 4 anos um doutorado para descobrir que a gente não sabe na verdade coisa nenhuma. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que o oceano é profundo, não é fundo, é profundo. Agora a criatura fez um básico de 15 dias em teologia, com 2 apostilas xerocadas, arrumou um anel, falsiê, botou no dedo, engrossou a voz e diz: eu não consigo ouvir mais qualquer pessoa pregar, eu tenho um básico em teologia xerocado. Tu é o que menos sabe, benção. Porque quando um homem e uma mulher começa a aprender as coisas de Deus, ele para a teologia e entra na doxologia. Que é isso? Romanos 11. Quando Paulo começa a estudar a doutrina da salvação, soteriologia, Paulo já era inteligentíssimo, mas quando ele começou a penetrar, a se aprofundar na doutrina da salvação, esposada na carta aos Romanos, que é o tratado soteriológico cristão, Paulo chegou uma hora que ele teve que parar de estudar teologia para compor canção, doxologia, adoração. Ele parou, deixou os livros de lado, as enciclopédias, o tablet, a caneta, e disse: não, eu tenho que adorar, porque é muito grande. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Aleluia. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu estou pisando e não estou achando fundo, porque o conhecimento de Deus não é fundo, é profundo, porque o fundo a gente até pisa, mas Paulo estava mergulhado naquele oceano volumoso de revelação e disse: não, quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele emprestado para que ele tenha que devolver? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Romanos 11, do 33 ao 36, é uma pausa doxológica de uma pessoa que estudou muito. Então, quando você quiser saber se alguém sabe muito de Deus, você observe se essa pessoa é um bom adorador, se essa pessoa é uma boa adoradora. Porque quanto mais a gente se aproxima dele, descobre que ele é grande e que a gente é quase nada. Glória, não é? E tem muita gente precisando dar uma volta em Romanos 11 e lembrar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. É essa realidade que Paulo apresenta aos Colossenses. O personagem central da canção de Paulo é Cristo. Aliás, Paulo também era compositor. E nós vamos ver algumas canções registradas nas epístolas, nas cartas pastorais. Romanos 11, Efésios 1, Colossenses 1, Filipenses 2, são canções. Leia em casa, tarefa de casa, leia essas canções. Romanos 11 a gente já leu, Colossenses 1 estamos lendo, mas leia também Efésios 1 e Filipenses 2. Você vai ver o tema central do louvor de Paulo, da adoração de Paulo. Não era quem te viu verá, se prepare, aperte o cinto que está chegando a bênção, levanta o braço para pegar o pacote da vitória que está descendo. Não, nada disso. Toda vez que Paulo parava de estudar as coisas de Deus para adorar a Deus, o tema da adoração dele era Cristo. Cristo, 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 Cristo. Glória a Deus. Já adorou a Cristo? Ele é o centro da tua vida, é o centro do teu culto, é o centro da tua casa, é o centro da igreja, é o centro da palavra, é o centro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo compreende Cristo como Criador, mantenedor e consumador de todas as coisas. Quando nós vamos estudar a criação explicada pelas mitologias, não vou precisar falar de todas, porque até na escola a gente tem acesso. Todo mundo já leu alguma coisa de mitologia. Mitologia egípcia, grega, que são a mais conhecida, romana, as mitologias nórdicas, as mitologias ameríndias, e todas elas trazem as suas alternativas para explicar a criação. E todas elas, quando vão tentar explicar a criação, mostram que a criação é fruto de guerra, de duelo, de conflito entre família. É um Deus que brigou com outro Deus, é um irmão que matou outro irmão, aí nasceu um mar. Por exemplo, mitologia egípcia, Sete mata Osíris, seu irmão, e Ísis, meia-irmã que vivia com um irmão, de tanto chorar, dá origem ao rio Nilo. E Nefertiti se levanta e julga a causa e mata seu meu irmão Osíris, com quem também ela vivia. Veja a bagunça, isso tudo para tentar explicar criação, fruto de guerra, de intriga, de divergência familiar. Mitologia grega, os irmãos sabem também. A explicação para o surgimento do cosmos é advindo de conflito, de guerra, de trovão, de briga. Quando nós vamos para a Bíblia, aleluia, ver a explicação de Deus para a criação, não tem guerra, não tem conflito familiar, tem reunião familiar, glória. Tem o Pai, o Filho e o Espírito, que são pré-existentes, eternos, autoexistentes,
criadores, mas não criados, que tudo contém, mas não são contingente, glória, que dão início a tudo, mas por nada foram iniciados, porque Deus é tão grande, que Deus cria matéria, cria a energia, e cria o tempo, e fica fora de todos eles. Porque Deus cria matéria, mas diz lá em João 4, na boca do Filho, porque Deus é Espírito. Então ninguém pensa em Deus como um velhinho de barbas brancas, um grande vestido branco, sentado com um cajado na mão, porque Deus é Espírito, Ele não depende da matéria. Deus fez a energia, mas não precisa de energia nem de combustível para se mover. Pelo contrário, Ele é a energia que nos move. Atos 17, Paulo disse para os gregos: é nele que nos movemos, é nele que existimos, é nele que respiramos. Glória a Deus, não é? Então Deus fez a energia, mas ficou fora da energia. E Deus fez o tempo e também ficou fora do tempo, porque Ele é eterno. É o Olã, o Senhor eterno, aquele que era, que é e que há de vir. As tradições milenares orientais amavam adorar os astros, porque como viam os astros mais acima e não tinham acesso, buscavam geralmente divinizá-los. É por isso que Deus já desce a marretada na cabeça da mitologia, quando Ele começa logo dizendo que no princípio criou os céus e a terra. Então Ele já mostra que criou o que está no alto e o que está embaixo. As divindades ali do Egito, da Babilônia, da Assíria, muitas delas eram astros. Aí Deus destrói essa mitologia da criação quando diz na boca de Isaías, capítulo 43, antes que houvesse dia, eu era, no original. Vocês estão lá, Deus sol, Deus lua, e Deus diz, antes que houvesse tempo, eu já projetava o tempo. Aleluia. Então, queridos irmãos, a explicação da criação na cosmovisão judaico-cristã, que é a revelação da palavra de Deus, não é fruto de conflito. É o pai olhando para o filho, olhando para o Espírito, dizendo, a gente já fez tudo, mas está faltando uma coisa, vamos fazer o homem. E que tal a gente fazer ele a nossa imagem e semelhança? Vamos fazer ele parecido com a gente, na imagem, na semelhança moral, no caráter, nos valores éticos, não é? Está combinado. Na presciência de Deus, Ele sabia que alguma coisa ia dar errado, sim ou não? Sabia, porque Ele é presciente. A ciência dele é prévia, ninguém surpreende Deus. E conversando com o pai e o filho disse, quando der errado, pai, eu vou lá, porque só eu corrijo. Glória. Às vezes algumas pessoas, até no calor da emoção, pregam que quando o diabo fez a bagunça no Éden, Deus fez o lançamento do plano B. Mas não foi o plano B, foi o plano original. Deus só tem um plano. Glória, Ele é soberano, né? Aí o pai disse, mas filho, você vai para lá se tornar igual a eles? Porque o diabo, ele quis ser igual a Deus, por isso ele caiu do céu. Mas o filho quis ser igual ao homem, por isso ele desceu do céu. É diferente, porque cair é um ato involuntário, cair da escada, mas descer é um ato voluntário. Eu desci a escada, o filho desceu e disse ao pai, eu vou lá. Aí o pai disse, combinado, você vai, mas você volta. Você vai abrir mão da glória, mas quando você cumprir o plano da redenção, eu devolvo a glória. Sem a glória você não fica, porque eu não dou a minha glória a outrem. Aleluia. Aí o filho disse, tá bom pai, eu volto. Só que quando eu encarnar e me revelar, eles vão começar a me conhecer, e vai gerar um vínculo, vai gerar uma proximidade, e eu vou voltar assim, abruptamente, pronto, eles vão ficar só. Pai, eu volto, mas com uma condição, eu quero um igual a mim lá, eu quero outro consolador com eles. Glória. Eu subo, mas o Espírito tem que descer. Glória. O filho pediu ao pai que o Espírito fosse derramado, para que continuasse cuidando da coroa da criação. E tudo isso, irmão, está revelado nas Escrituras. São os planos eternos de Deus. Tudo foi arquitetado pelo Criador. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo no versículo 13 deste capítulo 1 de Colossenses, que o Filho nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significa resgate. Fomos resgatados do plano de Satanás para o plano de Deus Pai. Porque Satanás lançou um projeto, mas evidentemente não é o projeto dele que vigora em nossas vidas, porque através do sangue o Filho nos compra o que não vale nada pelo preço mais caro. Ele foi lá no mercado do pecado e disse: eu quero, mas não vale nada. Eu sei, mas não é ele, sou eu nele, sou eu nela. É graça, glória. Me dê a promissória da condenação. Os self-service mais antigos nos entregavam uma comanda na porta, e tudo que a gente consome é anotado, e depois de pago tem um espeto no balcão, e se espeta a comanda naquele espeto. Eu acho que essa é uma prática antiga, porque Paulo pegou emprestado essa figura de linguagem, e no capítulo 2, no verso 14, disse que o filho riscou a comanda. Glória. Cadê a dívida dela? Ah, fez muita coisa que não presta, está arriscado com meu sangue. E não espetou no espeto do balcão do diabo, não. Espetou na cruz, está aqui no versículo 14. Ele pegou a cédula que nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Quando o diabo aponta o dedo para pecar, Jesus olha para a cruz e disse: olha aqui, ó, foi pago, foi resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos tirou desta potestade das trevas, nos deu esta redenção pelo seu sangue. E por isso o verso 15, Paulo canta dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Os teólogos liberais usam esse versículo para dizer: olha aí, Cristo foi criado, ele é primogênito. Mas nós temos que entender o significado da palavra primogênito. Nem sempre, num contexto bíblico, se refere ao primeiro filho. Primogênito significa o que é mais importante, o que tem a preeminência, o que tem a autoridade. Quer ver um exemplo de alguém que recebeu o título de primogênito sem ser? Vamos ao Salmo 89. Tem outros, mas eu vou citar só esse. Salmo 89, verso 20. Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da adversidade o afligirá. Eu destronarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Davi não era primogênito. De uma lista de 8 irmãos, era o mais novo. Era o último da lista, que nem o pai considerou na lista, não é? Mas Deus diz de Davi: vai ser o primogênito dos reis da terra, vai ser o mais importante. Vou colocar ele na posição de autoridade. E isso apontava para a raiz de Davi, que é Cristo, o rebento de Jessé. Por isso que aqui Paulo, em Colossenses 1, diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é que tem o comando. Porque se ele é criador, ele é proprietário, ele é dono. Glória. Por isso que Paulo disse que ele nos comprou com um bom preço. Por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Ou não sabeis que não sois de vós mesmos? Por isso que um crente lavado, regenerado, santificado em Cristo não pinta de batom no seu abdômen: meu corpo, minhas regras. Porque não é mais nosso. O corpo não é mais nosso, e nem as regras. Agora é ele. Comprou, não é? Se tem alguém aqui dizendo assim: o meu corpo eu faço o que eu quero, você tem que ser liberto ainda. Você não foi comprado. Você ainda está na mão do diabo, me permita lhe dizer.
Mas quando você é comprado pelo mestre, glória, se torna servo dele, não escravo. E ele diz: eu não quero que seja só servo, eu quero que seja amigo. Eu não quero que seja só amigo, eu quero que seja filho. Eu não quero que seja só filho, eu quero que seja herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está do seu lado era inimigo de Deus. Olha aí para ela, não fale nada, só olhe. Está aí do seu lado o inimigo de Deus. Prestava para nada. Era o ruim se juntando com o que não presta. Glória. Eu também. Todos nós pecamos e estávamos destituídos do privilégio de ter comunhão com a glória de Deus. Hoje está até arrumadinha a criatura. Às vezes até esquece que é criatura. Quer tomar até o lugar de criador. Mas ele não divide o lugar dele com ninguém. Ele nos vê como caco entre outros cacos. Ele não vê como pó. Salmo 103. Ele não olha para a nossa voz, para o nosso intelecto, para a nossa dicção. Deus não fica admirado nem espantado com o recurso de ninguém, porque não é nosso, é dele. Glória. Tudo que tu tem, benção, é emprestado. Somos apenas mordomos e administradores de riquíssimos recursos confiados pelo Criador. E quando ele empresta, ele pede para a prestação de contas. Bem-aventurado será o servo que lhe devolver granjeado e multiplicado aquilo que ele lhe confiou. Louvado seja Deus. E quando Paulo diz que nós somos comprados e nos tornamos agora propriedade, ele está reconhecendo Cristo como Criador. O verso 16 diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se tudo foi criado por ele, a família não foi criada pela ONU, a família não foi criada pelo Conselho Tutelar, a família não foi criada por nenhuma secretaria de desenvolvimento humano, de nenhuma prefeitura. A família foi criada por Deus. Então, com toda licença, aqueles que dizem que defendem a família é defendida por quem criou ela, e bem defendida. Glória. Aleluia. Porque quando Deus viu Adão solitário, disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma adjutora. O feminismo radical diz: olha aí como Deus é mau. Fez a mulher para estar abaixo do homem, atrás do homem. Não é isso. No próprio original Deus disse: eu vou fazer alguém para complementar. Tem algo nela que falta nele, tem algo nele que falta nela, vou completar. Adão nunca tinha visto uma mulher, sim ou não? Mas quando acordou do sono que viu Eva, não ficou: o que é isso? O que é isso? Não. Deus fez o homem para a mulher. Quando ele acordou que viu, disse: rapaz, gostei, e essa é minha. Não acha estranho quando um menino olhar para uma menina e se sentir bem quando vê-la? Não é pecado nem é demônio não, irmão, é criação de Deus mesmo, é para se sentir bem. Agora, claro, a sexualidade, que é criação de Deus e não do diabo, como o catolicismo romano medieval quis pintar o quadro, foi feita para ser usada no matrimônio heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Ponto final. Eu não concordo, você tem essa liberdade, mas é ponto final, é a palavra de Deus, verdade absoluta, intransponível e indelével. Mas quando Deus faz a mulher e o homem, colocam eles em posição de igualdade. E os feministas radicais pegam o texto de Efésios 5, quando diz que a mulher tem que ser submissa. Olha aí, tá vendo? Que Deus é misógino, sexista, machista, que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Lê o texto todo, benção. Vê o que é que Deus diz para o homem em Efésios 5. E vós, maridos, amai a vossa esposa. Amor é algo subjetivo. Tem um marido que nunca olha para a esposa com um olhar amoroso, romântico, nunca escreve uma carta, nunca deu uma rosa, nem um pedaço de mato e meio fio. Aí ela diz: você me ama. Eu amo, mas você não demonstra, eu amo do meu jeito.
É subjetivo. Como Jesus sabe que tem uns camaradas que diz isso, ele diz, não é para amar de maneira subjetiva não, benção. Tem um padrão objetivo para amar. Vós, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela. Glória a Deus. Então, se Cristo é a criação de tudo, se tudo foi criado por Ele, a família também é a criação de Deus. Só que tudo que Cristo criou, Ele sustenta e mantém. Então nós aprendemos nesse texto que Cristo é criador. Mas o verso de número 17 nos diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então Ele não só criou todas as coisas, Ele mantém, Ele sustenta todas as coisas. Então, se Cristo criou a família, Ele também é responsável pela sustentação das famílias, tanto na sustentação material como na sustentação espiritual. No tocante à sustentação material, Ele diz em Mateus 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aí os adeptos da ideologia da prosperidade dizem, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Corrija isso aí. Não é todas as coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que todas essas coisas? Isso é um pronome demonstrativo reflexivo. Volte o texto, dê uma ré e vá lá no comecinho do parágrafo. Que todas essas coisas são as coisas pelos quais os homens estavam preocupados. E quais são? 3. O que há vez de comer, o que há vez de beber e o que há vez de vestir. Jesus disse, eu sou responsável com o Pai de cuidar do que vocês vão comer, do que vocês vão beber e do que vocês vão vestir. Agora a criatura fica abrindo a boca dizendo, eu preciso daquela bolsa dourada para combinar com o meu cinto dourado. Você não precisa. Se precisasse, o Pai já tinha mandado, porque Ele cuida. Você não precisa, não é uma necessidade. Eu preciso daquele perfume. Não, você não precisa. Entendeu? O que é necessário para comer, para beber e para vestir, Ele manda. Mas Ele é tão bom, irmão, que Ele tem mandado um bocadinho a mais. Ele tem mandado. Alguém confirma que Ele tem mandado um bocadinho a mais? Ele é bom, Ele cuida nos mínimos detalhes. Sirva a Deus com a sua família e você verá ela desfrutar da providência do El Shaddai, o Deus que sustenta todas as coisas. Aleluia. E se alguém está passando por privações ou provações, eu quero tranquilizar a sua alma. O nosso Deus é o Deus sustentador e mantenedor. A tua família não precisa de incentivo fiscal, de ajuda de ONG. A tua família não precisa de esmola. Não, a tua família vive o cuidado de Deus. Ele ainda abre ribeiro em Querite e ainda dá ordem a Corvo para sustentar profeta com pão e carne em tempos de escassez. Abra sua mão e receba a providência de Deus. Vai chegar na tua casa o que tu precisa. Não te preocupa, trabalha, seja fiel, seja santo, porque Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. Glória a Deus, Ele cuida. Ele cuida. Pai de família que está aqui, Deus não vai deixar você desonrado. Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, meu irmão, você morre, mas Deus fica cuidando da sua família, por causa do testemunho que você deu enquanto viveu, viu? Deus cuida, irmãos. E há um texto que eu amo, que apresenta Cristo como mantenedor, como sustentador. Vamos ao Salmo 104. Tem vários, mas esse aqui é um dos que eu mais gosto. Cristo como criador, Cristo como mantenedor. Então ninguém bata no peito e diga, sou eu aqui, que nessa casa vocês só comem por minha causa. Não fala isso, vaso. Jesus tira teu fôlego, te leva embora e mostra quem é que cuida da casa. Tributemos a Ele a nossa providência.
nossa força física, nossa intelectualidade, o trabalho, é tudo porque Ele tem nos dado. Salmo 104, verso 21. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Cristo criando nicho ecológico. Por que é que tem criatura com hábito noturno e criatura com hábito diurno? Para não congestionar. Até isso ele pensou. Quando anoitece, o leão se recolhe. Glória. Não, o leão sai para caçar, vai lá, pega alguma coisa e tal. Mas de manhã, as principais feras estão recolhidas. Por quê? De manhã vem a coroa da criação trabalhar. Até isso Deus cuida, não é? Deus cuida. Lá na selva, glória a Deus. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Verso 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento. Quando, irmãos? Em tempo oportuno. Alguém tem outra tradução aí? No devido tempo. Então não fique desesperado, porque Ele sabe a hora de trazer a refeição. Ele sabe a hora de trazer a refeição da minhoca, da bactéria, dos vermes detritívoros. Quanto mais não saberá a hora de trazer o alimento e a providência da coroa da criação. Verso de número 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Um homem precisa que, quando fecha um shopping center, por exemplo, toda uma equipe venha trabalhar para botar as coisas no lugar, para só de 9, 10 horas da manhã do outro dia, alguém possa entrar e encontrar tudo nos trinques. Jeová só dá uma olhada na terra. Aleluia. Uma olhada de Deus na terra. Ele diz aqui no texto, Ele renova a terra, só passando o olhar dele. Tu crê que Ele está olhando lá a tua casa? Eita Deus grande. Tu crê que Ele está olhando a tua parentela, a tua descendência? E no olhar de Deus, quando Deus volta o rosto para te mirar, Ele despede a bênção dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Tudo que o homem faz tenta replicar o que Deus fez, só que em menor escala. Porque a gente, irmão, é tão limitado que para subir a água de um térreo para o primeiro andar tem que ter uma bomba hidráulica, não é? Tem que ter uma bomba hidráulica para subir a água do térreo para o primeiro andar. Qual é a bomba hidráulica e o cano que Jeová coloca para mandar a água das superfícies hídricas da terra subir para as nuvens? Onde é que está esse cano? Cadê essa bomba hidráulica? Ele criou o ciclo da água. Lá em Pernambuco é Compesa. Quem é o técnico hidráulico que comanda o ciclo da água? Ninguém. Ele criou só a temperatura para a água evaporar e condensar. Quando ele quer, a água sobe. Quando ele quer, a água desce. Se tiver algum meteorologista, eu respeito a profissão e acho linda, mas estuda 5 anos para dizer, olha, pela aqui as camadas de ar, as nuvens, o alinhamento, aqui tudo, vai chover e muito. A Jeová diz, vai não, meu filho, vai não. Porque o ciclo da água está na minha mão. Aleluia, aleluia, aleluia.
Mas não vai dizer que eu sou negacionista não, porque depois eles cortam a pregação e botam: pastor negacionista disse que meteorologia não serve para nada. Serve, irmão. Serve para mostrar que Deus é grande. Aleluia! Tudo está sendo cuidado. Ele criou a família, Ele também sustenta a família. O que está faltando Ele vai trazer e vai colocar no lugar. Mas o apóstolo Paulo também não apresenta Cristo só como o Criador e o sustentador. O verso de número 18, ele diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é primogênito, não porque ele foi criado. Cristo não foi criado, Cristo é eterno. Mas ele é primogênito porque ele recebeu do Pai a preeminência, a autoridade, o controle sobre todas as coisas. E o verso 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Cristo habitasse. Por isso que João Evangelista começa o seu evangelho lá em João 1 dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Mitologia grega, nórdica, ameríndia, é pai puxando o cabelo da mãe, aí surge a terra. É filho dando a rasteira no outro irmão, aí surge o mar. Gênesis 1, é Deus na sua pré-existência dizendo: haja luz. Haja luz, verbo, palavra, logos. Ex nihilo do latim, Deus criou do nada. Por isso que ele diz que ele traz à existência aquilo que não existe. Mas a matéria-prima de Deus foi o Filho, porque quando o Pai falava, era o Filho que estava gerando ali aquela criação, não é? E é interessante que lá em Gênesis 1, nós vamos observar uma coisa muito linda, que a Trindade está presente ali, não é? Quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus aqui é Deus Pai. Criou aqui, evidentemente, é um ato feito pelo verbo, que aparece no verso 3. E disse Deus: haja luz. Quando disse Deus, esta frase de Deus, esta palavra que Deus está falando, é o próprio Filho, é o Logos. Mas o Espírito Santo também aparece. E ninguém está brigando. Ninguém está jogando raio um na cabeça do outro. Ninguém está dando a rasteira para o outro cair. O verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Havia caos, ainda havia. Havia trevas sobre a face do abismo. Era um canteiro de obras. Mas com todo respeito à prefeitura, Deus não botou lá um outdoor com um prazo que quase nunca é obedecido. Não. Era caos. Mas o Pai botou lá no canteiro de obras a sua placa. Quem era? O Espírito pairava sobre as águas. Tinha caos, mas o Espírito estava por cima, dizendo: eu estou coordenando, está sob controle. Por isso que crente tem que ter a presença de Deus, porque ele pode até sofrer o caos, mas acima do caos está aquele que cria, que sustenta a glória, e que diz para mim e para você: descansa, que tem coisa boa vindo. O projeto está sendo executado. Quanta preocupação, quanto nervosismo, quantos questionamentos sobre o amanhã. O teu amanhã já está preparado, através da palavra que vai ser gerada e vai produzir vida através de Deus Pai. Mas se Cristo é Criador e mantenedor, o verso de número 20 de Colossenses 1 diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Cristo é Criador, Cristo é mantenedor ou sustentador, e ele também é consumador. Porque o diabo veio para desfazer a criação e atrapalhar a manutenção. Aí o Pai deu ao Filho autoridade para corrigir e colocar as coisas no lugar. Cristo como consumador. Então, ainda que você esteja vendo uma bagunça, ainda que você esteja vivendo uma instabilidade na sua família, que também foi criada e é mantida, saiba que Jesus é aquele que pelo sangue tem autoridade para reconciliar tudo. Tudo. Inclusive família que está fora do lugar, família que está fora do eixo.
que foi que Malaquias profetizou de Cristo, dizendo que ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Começou com o ministério de João Batista, mas continua com o ministério de Cristo. Cristo é o eixo de Deus que através do sangue traz de volta o amor que a família perdeu, traz de volta a paz que a família perdeu. E qual é a prova disso? E aí vou chegando para o fim da mensagem. Apocalipse 5. Apocalipse 5 é o melhor texto, na minha visão, para nos ensinar Cristo como consumador de todas as coisas, como aquele que conclui. Aqui numa visão escatológica, João viu na mão do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quem é que estava sentado no trono? O Pai. E na mão dele estava um livro todo selado. Não é um livro de brochura como esse, era um pergaminho todo enrolado, e ele era feito por camadas, cada camada presa por um selo. E só quem pode abrir o selo é o destinatário do conteúdo. Aí surgiu uma voz: quem é digno de abrir o livro? De quem é essa correspondência? Quem é o destinatário disso daqui? Silêncio. Vocês estão dando glória, porque vocês são crentes, já sabem a história. Mas ficou silêncio. Ficou um olhando para o outro. Arcanjo? Não posso não. Querubim? Não chego nem perto. Serafim? Não. Tem espada de fogo, tem asa, mas não posso. Tem autoridade não. 24 anciãos, seres viventes. Rapaz, também não pode não. Glória. No céu não apareceu um. Na terra tem algum chanceler, primeiro-ministro, algum premier, presidente, governador, presidente de conselho tutelar, de associação de morador do bairro. Tem alguém aí? Não, tem não. Desce até no nível de baixo, não tem um. Ali aqui não tem mesmo. Que livro era esse? É o livro da história da humanidade. É o plano eterno de Deus. Por que ninguém é digno de desenvolvê-lo? Abrir o livro e desenrolar significa desenvolver a história. Por que ninguém é digno de desenvolver a história? Porque só pode desenvolver a história e concluí-la quem é maior do que ela. Quem é antes dela e depois dela. Glória. Aí tem que ser o ser eterno. Anjo é criado, homem é criado, os demônios são fruto de uma criação rebelada que era angelical. Mas tem um que não foi criado e cria todas as coisas. Ele foi lá. Levanta aí a tua mão, só a mão, pastor. Aqui é o pai, olha. O pai sentado com o livro na mão. O filho se levantou, foi lá, pegou o livro na mão e não precisou de legenda, não precisou de alto-falante, precisou de nada, porque o céu conhece bem a autoridade do filho. Quando o filho pegou o livro, prostraram-se todos ajoelhados e começaram a cantar dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Jesus é o Cordeiro que tem a história na palma da mão. Louvado seja Deus por tudo isso. Aleluia. Os teólogos liberais, deístas, dizem que Deus não está envolvido com nada da criação. A criação é fruto do acaso. Os teólogos liberais do teísmo aberto dizem: não, Deus criou, mas não administra. Ele criou e deixou jogado. Ele não sabe nem o futuro. Ele deu ao homem a capacidade de escolher. E Deus, ele nem sabe o que é que o homem vai escolher. Mas Deus disse na boca de Isaías, lá no capítulo 43, Isaías diz para Israel que não fique vivendo de retrospectiva não. Por que estão olhando para as coisas passadas? Por que estão considerando as coisas antigas? Eis que eu, Deus, farei uma coisa nova. E todo mundo vai ficar sabendo, porque eu já sei, Isaías, glória, aleluia. Olha Deus revelando o plano eterno. Olha Deus revelando que está com o controle da história na mão. Então levanta a cabeça, irmão. Canta vitória na presença de Deus. Porque o diabo quer dizer que a tua história e da tua família está inacabada, mas a história da tua casa está na palma do Cordeiro de Deus. E ele vai concluir essa história. Você pode dizer bem alto: Jesus vai concluir a história da minha casa. Não tem, irmão, plano inacabado.
Ele está desenvolvendo. Eu sei os planos que eu tenho de vós, planos de vida, planos de paz. Alguém vai voltar a crer, alguém vai voltar a servir a Ele, alguém vai voltar a honrar a Ele, porque Ele está conciliando através do sangue todas as coisas para com Deus. Nesta noite saiamos daqui alegres, porque temos em Jesus o Criador, o sustentador e o consumador de todas as coisas, inclusive as famílias. Ele que criou a tua família é projeto eterno dele. Ele está sustentando a tua família, e ele tem um projeto cumprido e que está em execução também para a tua família. E eu quero dizer, queridos pastores, obreiros, líderes que trabalham aqui com família, estamos sofrendo muitos bombardeios, sim, vendo muitos escândalos, sim, muitos corações esfriados, mas através de um culto, irmão, como esse, assim, enquanto a palavra está sendo pregada, nesta noite Deus está anulando muitas maldições, muitas palavras de maldição que foram expedidas na boca do diabo, do acusador, estão sendo anuladas, e Deus está usando a maldição como matéria-prima para transformar em bênção. Glória ao nome de Jesus. Entra com a tua família no altar de Deus e verás os planos soberanos dele sendo executado na tua casa. E a conclusão de tudo isso é uma grande família, que Deus gosta de estar perto do povo. Os deuses mitológicos têm aversão aos povos, né? Vivem lá num ambiente onde são intocáveis. Mas o Deus transcendente, pré-existente, é imanente. Gosta de se relacionar, gosta de se envolver, gosta de chegar perto. Ele visita a nossa casa, Ele olha nos nossos olhos. Aleluia. Quando a gente está cansado no caminho de Emaús, olhando só para trás e dizendo: tadinho, ele era tão bonzinho, profeta, vivia dizendo que ia ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia e nada, só olhando para trás. Mas o consumador da história dizendo: nada, rapaz, tu não sabe é de Bíblia, mas eu vou te ensinar a minha palavra, eu vou aumentar a tua fé, vou dar um passeio contigo para revelar o meu plano. E Deus revela o plano dele através da palavra. E Jesus podia dizer: fica aí, bando incrédulo, bando cru, vocês não servem nem para crer. Mas Ele é Deus imanente. Ele gosta de fazer visita na casa de crente complicado. Ele gosta de chegar no lar onde a tristeza está. Aleluia. Adabara sobre a forca. Alguém só vai se tiver uma carne assada. Alguém só quer ir na tua casa se tiver festa. Jesus chega na casa para transformar o choro em festa. Glória. Eu vou lá, Jairo. Continua crendo aí que eu vou chegar lá. É no meu tempo, não é no teu não. Fica crendo aí, mas eu vou lá. E quando Jesus chega lá de embora, sai tudinho. Sai, bando de linguarudo, sai, bando de chororô, porque agora eu vou dizer a esta menina que ela vai viver. Ela não está morta, ela está dormindo. Aleluia. Irmão, vocês são crentes, vocês estão dando glória. Jesus, quando disse isso na casa de Jairo, o povo riu. Vocês são doidos, como é que a menina está dormindo? Ele disse: sai, vocês não vão ver, bando de incrédulo. Só vai entrar Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa. Glória. Jesus não vai precisar cantar 7 hinos, não vai precisar cantar 3 corinhos de fogo, não vai precisar fazer um trejeito, regalar um olho. Ele só vai dar uma palavra: menina, levanta. Sobre a forga. Vai ser uma palavra, tu crê? Vai ser um toque, tu crê? Uma visita do mestre. Sobre a forga. Ele está chegando na tua casa para mostrar que Ele é Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Aleluia. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. Nós estamos abrigados nela, Senhor. E tu sabes as lutas que nos assaltam,
os medos, os pavores, os temores, mas nesta presença, neste refrigério, eu te peço, abraça a alma de cada família aqui. Anda, rabarador, que me cama sobre a folha. Abraça a alma deste crente, Deus, agora, e faz ele sentir que tu és o criador dele e dela, que tu és o comandante, o general, tu és o preeminente, tu és o primogênito, tu estás na frente, tu estás no comando, tu preside, tu domina todas as coisas. Nos prostramos diante da tua vontade, reconhecemos a tua soberania e pedimos que tudo que está fora do lugar, o Senhor dê uma ordem e coloque no lugar, porque tu és consumador e reconciliador de todas as coisas. Teu sangue foi derramado por nós, Senhor. Anda, amandará súbria. O teu sangue foi derramado e clamamos o teu sangue agora. É o sangue que liberta. Ai, liberta, Deus, alguém que está prostrado na prostituição. Liberta alguém que está prostrado na inveja, na incredulidade, na irreverência, na malícia, no materialismo, na frieza, no ceticismo. Que o teu sangue alcance agora e que coloque as coisas no lugar, para a glória de Deus Pai. Se alguém esta noite que ainda não confessa a Cristo como Salvador, nós queremos te chamar aqui à frente. Vem aqui. Se você entrou neste santuário e ainda não sente que a sua vida é dominada, comandada, providenciada por Cristo, venha entregar-se a Ele. Vem se tornar propriedade exclusiva de Cristo. Se a tua família está sofrendo temores, terrores, vem se abrigar na presença do Mestre querido. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir. Nenhuma condenação há, para quem está em Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Deus abençoe.